Pô, ó o reloginho. Ó o reloginho. Reloginho tá bom hoje. Tá, então, tá no time. Tá no time. É que você me preparou uma boa, você vai gostar. Sammy. Fantástico. Quero ver se Eu tô com medo da internet não aguentar. Vamos ao giro da economia, Reginaldo. Giro da economia. Com Samidana. Muito bem. Antes do Samidana, se você me permitir, nós tivemos uma queda de um helicóptero aqui na Água Espraiada, em São Paulo. Rádio News, informações, daqui a pouquinho teremos repórter. Nós temos imagens? Tem imagens na tela aí, Já velho. temos imagens, acabou de acontecer um acidente aqui, parece que sem vítimas, Isso. ainda bem. Graças Essa a é a Deus. boa notícia. Mas aí são imagens de internet que nós temos aí, certo? Ele caiu no parque, na zona sul de São Paulo. É na região ali de Água Espraiada. Perfeito. Certo? Ah, tem as imagens aqui, ó. Segundo o Corpo de Bombeiro, 2 pessoas estavam a bordo e foram socorridas com vidas e conscientes. A aeronave caiu por volta das 11 horas no Parque da Rocinha. Muito bem. Então, daqui a pouquinho, o Marcelo Matos vai trazer mais informações. Isso ainda bem que sem vítimas, né? Graças a Deus. Sim. Não é? Graças a Deus. É um campinho, parece que é um campinho. Graças a Deus. É um parque. É um parque. Aí, ó. O Reginaldo conhece. Muito bem. Estão aí essas informações aí para você. Daqui a pouquinho, se a gente tiver o nosso repórter, a gente mostra porque a informação sempre chega na frente aqui na Jovem Pan. Boa, Emiliano. Meu professor querido, Corinthians ou Flamengo? Vai lá. Não, Sem titubear. Mentalizei. Eu não fiz a previsão desse jogo. Eu estou... Arregou. O repórter Sammy. Tem 50 pessoas no bolão aqui. 50 pessoas no bolão que não vale vem rolando, muito não. dinheiro. Eu estou em primeiro a 30 rodadas. Não vem. Então, não vem. Não, mas é o jogo que tá todo mundo chupa comentando. todo mundo. Não, esse eu não tenho interesse. Resultados passados não garantem lucros. Não, mas, futuros. o bolão tá ativo. Qual bolão? Bolão da Jovem Pan. Sou eu. Foi convidado. Você não vai cravar, Eu sou né? o bolão. Você tá com medo, né? É Tá claro. com medo. É. Quando é jogo grande, Sempre ele na afina. final ele Não, fica é o com seguinte, medo. Pililico, que fez Não vem aniversário com ontem, Pililico. Corinthians ou Flamengo? é corintiano. Então, eu vou torcer para o Corinthians por conta de Pililico. Mas a chance maior é do Flamengo. Agora, quem vai ganhar, eu não sei. O pai Carlinhos falou que não. O pai Carlinhos... O pai Carlinhos não entende Não, porra o pai nenhuma de futebol. Depois vocês Carlinhos... vão... Ele acertou Eu quando acho- o Neymar se machucou. Eu Acertou desafio uma o pai porrada de coisa. Carlinhos, os sensitivos, a fazer o escrutínio da ciência. Ninguém é obrigado a crer. E eu vou fazer com o Delari Eu isso. Vai acho- ser a volta do ninguém é obrigado a crer. O São Jorge tem uma força aí. Tem. Você viu o torcedor. Você viu o Vampeta? O São Jorge E tem... o Vamp? O São Jorge tem uma influência forte nesse jogo. Eu tô aqui. Escreva isso. Eu tô aqui com... Vamos lá, Samidana. 2-0. Vamos lá, Oi, sem papai. gracinha. Já Oi, fez papai. muita gracinha. Fala sério. Você tá muito palhacinho. É. Você não. Eu não, eu tô O seríssimo. dono do circo... Eu tô seríssimo. Sério. Eu tô censuradinho. Você tá censurado? Ontem eu participei da reunião. Tá sensa. Você foi na reunião? Opa, aqui, ó. De blazer. Então eu vou te deixar mais bem-humorado. Olha aqui, ó. Ah, tem palavras. Tá aqui, ó. Segura isso. Palavras que não podem ser ditas. É, complicado. Tá. Mas eu vou deixar você mais Tá tranquilo. bom assim pra você ou não? Porque um iate, um navio e um barco tiveram um encontro romântico. Olha lá. O iate e o navio se E o- beijaram. O iate, o Brasil. O navio se- e o barco. Não, tinha o navio, o Tá. iate e o barco. Tá. Certo. O iate e o navio se beijaram. Ok. Difícil essa. E o barco? Era a vela. Não, foi bom. É que eu pensei que era nome de filme. Já tá no Titanic. É. Posso deixar o Marcos da ele é Na todo- palestra ele não faz assim. Todo meninão, né? Inclusive, amanhã eu já avisei, estarei fora. Deus também não. Amanhã não vem? Numa palestra maravilhosa. E eu vou perguntar pra você. Por que a chuva pegou o ônibus? Eita. Chuva? É. Chuva Por que pegou- a chuva pegou o ônibus? Não sei, Você que é correndo. malandrão Vai lá. das pegadinhas. Correndo. Por que a chuva pegou o ônibus? Não sei. Tão simples. Porque era passageira. Foi bom, velho. Mas Bem por bolado, que a bem gente não bolado. teria... Vai levar sem Por pau. que você pode... Astronautas podem cometer qualquer crime no espaço? Acho que tá bom já, né? Tá bom. Por que astronautas podem forte. cometer qualquer crime no Ó, espaço? Oi, Emílio.
Por quê? Por quê? Porque é um crime sem gravidade. Que vixe! Muito bem, não pode gastar tudo num dia, porque o Gueré fica sem estoque. E o meu já foi. E agora é hora do Reginaldo. Vai lá, Reginaldo. Porque neste momento, para começar o Pânico no Rádio, vem aí ele, o biscoiteiro do Clube Harmonia de Tênis. O cara que tem um OnlyFans para senhoras da terceira idade. Marco Antônio Costa, o Superman da notícia. Tudo bom, Emílio? Como é que você tá, Marcão? Emílio. Eu não tô no meu melhor dia. Por quê? Olha aqui, ó. Ah, cortou o Presta cabelo, atenção. pô. Presta Cabelo atenção. cortado. Segurar a foca. Não estou no meu melhor Leia. dia. Foca numa Quer uma massagem? Não, leia atrás. contrário, isso. Aqui. Aí estão as palavras. Isso. Leia essa. É uma essa lista enorme. É uma lista, tá? Sim. Se comporte. Isso. Mas por que você não tá legal, Bicho? Não, porque cortaram o cabelo dele errado. Não. É a orelha, Não. A orelha ficou maior. Mas tem um monte de notícia, Emílio, que eu queria trazer aqui, mas eu não posso. E eu não vou. Eu trouxe ontem uma notícia da Turquia e a gente parece que está vivendo algo parecido aqui. Eu não posso falar de quem, eu não posso fazer crítica, eu não posso me expressar. Não, eu não vou falar. Eu só tô. Deixa o cara desabafar. Peraí, ó, deixa ele falar. É sério isso aí. Deixa ele desabafar. Isso, Não é a gente aqui, a gente tem sim um Sim, contexto tá de humor e brincando. tal, mas é muito sério o que está acontecendo hoje. Sim. E principalmente as pessoas que falavam em democracia, em defender democracia. A democracia é pautada essencialmente em qualquer país do mundo pela liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é o que define a democracia em qualquer país do mundo. Quando você ataca a liberdade de imprensa, você está sufocando a democracia. Isso daí é a maneira como você mede, inclusive, regimes autoritários pelo mundo inteiro. Você mede quanto que eles conferem de liberdade de imprensa para os órgãos de imprensa. E quando você tem essa liberdade atacada, do jeito que ela tem sido atacada, você cria um problema que, eu falei ontem, é a espiral do silêncio. Começa com a interpretação do que o seu chefe, o seu superior, o dono da emissora vai achar que pode, de alguma forma, ferir o comando da pessoa que está proibindo você de falar. E daí você começa a se autocensurar. E você não fala mais nada. Que é o que está aqui na nossa querida Constituição. O artigo 220. 220. O artigo, se você quiser, pode colocar no Google. Artigo 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Nenhuma lei terá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observando o disposto do artigo 5, tal e tal. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. É vedada toda e qualquer censura. Mais ou menos? Mais ou menos. De resto, De vez em quando eles pegam esse livro aqui, colocam na gaveta. E do resto tá tudo certo. Exatamente. Mas tá tudo certo. Vamos lá. Então, mas 5 palavras. Eu decorei as 5. Tá, então. Memorizei. Tá. Memorizei. Não é difícil memorizar as 5 também. Vamos lá. Tem uma, eu não sei se você lembra do filme O Império Contra-Ataca. O segundo filme do Star Wars. Claro. Por que o Império Contra-Ataca, Morgado? Por quê? Conta pra mim. Porque no primeiro eles estão ganhando. Os rebeldes estão ganhando. Estão avançando. Os rebeldes que defendem a liberdade, a opressão do sistema. Exatamente. O imperador é do mal. Sim. Lança raio e tudo. Vilãozão. Sim. E olha essa matéria aqui, quero saber o que vocês acham. Ontem a gente estava com a Daniela. Crédito consignado do Auxílio Brasil pode ser suspenso. Sabe quem está pedindo isso? Quem? Baseado numa reportagem de jornal. Olha só, reportagem de jornal. O procurador-geral do TCU pediu que o tribunal obrigue a Caixa a derrubar a medida. Então, o sistema está querendo derrubar o Auxílio Brasil que foi implementado pelo governo federal. Meu Deus. Você consegue acreditar nisso? Esquerdistas invadem Instituto Luterano em Joinville, em Santa Catarina. Eu tenho, acho que, 2 videozinhos curtos.
deles invadindo. Toda a tela, velho. Gritando. O que é companheirada? É, lógico. Companheirada. Companheirada. Bandeiras do comunismo. Ocupar é resistir, ele não, e eles são de direita. É o que eles ficavam repetindo. É legal. Posso falar uma coisa pra você? A quantidade de tênis da Nike que tem ali é impressionante. Esses caras, nenhum paga DARF. Nenhum paga DARF. Não, nenhum paga DARF. O que mais? Eu achei interessante isso porque ele fica andando em volta mesmo assim? É normal isso daí? Tá bom. Você pode fazer o seu trabalho? Okay. Faz o seu trabalho e não... Tá bom. Existe aqui existe um debate sobre valores cristãos nessa eleição. Tudo está muito dividido, tudo está muito polarizado. As coisas, elas... eu falei aqui sobre liberdade de expressão. Tem um candidato que é contra a lei da fake news, tem um candidato que é a favor. Tem candidato que é a favor da censura, tem candidato que é contra a censura. E com relação a esse tipo de manifestação odiosa e invasão de uma igreja, veja como eles usam as palavras de maneira eufemística, né? Como eles tentam abrandar o que está acontecendo. Eles não chamam de invasão. Eles sempre chamam de ocupação. É a mesma tática que o MST usa. Sim. O MST nunca fala, eu vou invadir uma propriedade privada do Samidana, que ele tem várias aqui no interior de São Paulo. Sim, Suaviza a palavra. Na época, você sabe que na época do... A gente teve aqui na época dos milico, né? Que era... O censor. Não, na época dos milico era ditadura militar e tal. Aí tinha os grupos, os subversivos que eles chamavam. E eles assaltavam um banco para bancar. Para financiar. Para financiar o movimento. Certo. Aí não era assalto, era expropriação. Expropriação. É sempre assim. É sempre o nome, É sempre um jeitinho de você abrandar, suavizar. Isso. E, para terminar... A ocupação é ocupação. Eles chamam de ocupação. E daí de novo, né? Sempre tentando taxar o outro como extrema-direita. E é engraçado que isso não tem repercussão nos outros meios de comunicação. Não. Tanto que a gente brinca, né? Revista Oeste, Gazeta do Povo são os únicos lugares onde eu consigo extrair informação que não seja enviesada. Porque daí você vem aqui na Folha, assim, fazendo uma leitura por cima, Emílio. Primeira coisa que você bate aqui ataque racista contra Seu Jorge no Rio Grande do Sul escancara. Sabe o que, Alba? Diga-me. O bolsonarismo recreativo. O que quer dizer isso? Que isso? Um cara que foi estudar em Harvard, fez mestrado lá, acho que doutorado também, Adilson Moreira, salvo engano, ele tem essa tese de racismo recreativo. E agora eles ficam brincando com essas palavras. E a manifestação não foi de racismo contra o Seu Jorge, não sei se vocês viram, ele fez um gesto em apoio a um candidato da esquerda, ao Lula, e daí o pessoal virou e falou, gritaram, se manifestaram porque ele fez esse gesto no show. Então, o pessoal subverte a realidade para enganar as pessoas. Mas isso eu tô falando, eu nem selecionei matéria da Folha. Eu passo pela Folha, já vem essas expressões com o intuito já, né, de tentar criar pecha, que eles têm feito durante 4 anos, de quem é da direita é extrema-direita, é racista, é misógino, é fascista. É cansativo isso demais, mas se a gente não expõe essas bizarrices e esses absurdos todos os dias, eles ganham. Porque daí fica a narrativa dele só no ar. Entra na espiral do silêncio, pô. E daí que ainda é o que tá acontecendo hoje. Certo, Emílio? Não, você que tá falando. Mas eu não falei nomes aqui. Tá tudo certo. Tô aqui, ó. Olha lá. Tem que rir, essas aqui que não pode, ó. Aqui. Tá? Pelo menos 5. Pelo menos. Tem 5 com 5. E tem algumas outras recomendações também que a gente tem que seguir. Sim. Eu trouxe mais uma extra aqui. Se empolgou, tem uma saideira. Tá empolgado hoje, hein, Superman? Não, mais ou menos. Começou quietinho, foi só. O Dória pulou do cavalo. Anunciou desfiliação do PSDB. Também não tem mais partido. Mas acabou também. Olha que engraçado. Desidratou até. Ex-tucano ficou 22 anos na sigla. 22 anos na sigla, amigo. Que ele tá lá no PSDB e saiu. Aí ele fez aquele discurso, né? Um discurso meio
meio bobo até, mas fazer o quê? O que a gente fala pra ele agora? Ele tava sumido, né? Ele tava sumido. Tchau, querida. Ele quis voltar a dar uma satisfação pra turma. Acabou de vez, acho. Acho que ele nem entra, ele nem volta mais na política, porque... Já deu. Volta sim. É importante. Tem umas aspas dele e fala, cumpri minha missão política e partidária. Coração partido. Mas vai deixar saudades, né? De uma certa forma vai. Vai deixar Igual saudades. a Dilma, As né? lives. É. Um abraço. Vai deixar saudades. Ó quem tem Vamos lá. Bibão. É, beleza. Vamos lá. Vai lá, ó. Vai deixar saudades. Vai deixar saudades. Vai. Emílio, por hora é isso. Tem outras notícias. Tem mais notícias? Não, pode trazer mais. Pode trazer mais notícias? Claro. Vamos lá, então. Será que foi? O Luiz Felipe Saudade. Dávila declarou apoio ao Tarcísio no segundo turno aqui em São Paulo. O Luiz Felipe Dávila é Do Novo. Do Novo. Ele é presidente do Novo ou ele só foi candidato? Não, ele foi candidato à Mas quem é presidência o pelo presidente Novo. do Partido Novo? Boa pergunta. E o Amolindo? O Amolindo sumiu, né? O Amolindo, ele graças deu a a Deus. declaração que ele apoia o Lula, mas depois ele não vai apoiá-lo. Apoio apoio ou não apoio? Apoia ou não apoia? Ele falou, eu Bobão. só apoio, depois eu sou oposição. Entendi. Ele é um bobão. É uma. É um apoio, semi-apoio. Um apoio mais ou menos. Apoio não Põe a camisa apoiado. do Corinthians, O depois que você você tira. tá procurando aí no celular, ô Superman? Não, não tô Tinder procurando dele. nada, não. Tô só, O Tinder apitou. tô só esperto aqui com algumas coisas. É. Mas é isso. Tem outras notícias que a gente não pode falar. Deixa eu ver aqui, ó. Notícia que não pode falar, notícia que não pode falar. Não pode falar, não pode falar. Brasil Paralelo não pode falar. O que mais que não pode falar? Não pode falar? Sai anual. Posso falar? Passa o teu treino da academia, Superman. Não, porque Receita de Qual a bolo. proteína que você toma? o Brasil Paralelo, não pode falar. Não pode falar? Não. Por quê? Do Brasil Paralelo não pode? Brasil Paralelo não pode? Não, mas não tá aqui, pô. Não tá na lista. Hã? Mas tem... Tá aqui, não tá. Não. Mas não pode? Posso falar por cima. Vamos Fala tentar por cima, circular. boa. O Brasil Paralelo teve um documentário proibido de ser lançado até o dia 31 de outubro. Olha só. Proibiram de lançar, não vou falar quem proibiu, vocês sabem, todo mundo que está assistindo a gente sabe. Proibiram de lançar um documentário até o dia 31 de outubro, sob pena de multa de R$500 mil e uma série de outras restrições que podem ocorrer. O canal do Brasil Paralelo já foi desmonetizado no YouTube. Essa medida já foi implementada. E tem uma série de outras multas acessórias que vão ser impostas ao canal Brasil Paralelo. Então é algo que ninguém assistiu e não pode ser exibido, é Sim, isso? isso. E essa é a definição que, inclusive, eu falo aqui, já repeti. Carlos Aires Brito, um petista sumido. Ele foi candidato a deputado federal pelo Ceará. Não se elegeu. Depois ele virou ministro do Supremo Tribunal Federal apontado pelo Lula. Sim. Ele foi presidente do TSE, foi presidente do Supremo Tribunal Federal, se aposentou. velhinho. Tá velhinho. E ele fala, censura é sempre prévia. Sim. Essa é a definição de censura. Exatamente. E é isso que aconteceu. Pode ou isso não pode? É exatamente isso que aconteceu com o Brasil Paralelo. Você não pode, Sami, nunca censurar previamente qualquer pessoa. E é um documentário interessante, que fala sobre... O título do documentário quem mandou matar Jair Bolsonaro, né? Quem mandou dar a facada em Jair Bolsonaro. É a história Sim, do Adélio. Exatamente. Sim. Mas que é novo, né? É a história do Adélio. É novo, nem saiu. Olha só, a ABERT. Acabou de chegar aqui, ó. A ABERT é a Associação de Rádio e TV. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões. As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativação dos conceitos de liberdade de imprensa. Entendeu como é que é o negócio? Sim. Por quê? Porque eles estão usando a lei eleitoral para cercear a liberdade de imprensa, Exatamente. que é algo que qualquer democracia tem que ter. Exatamente. Ao renovar a sua confiança na justiça eleitoral, a ABERT ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia
para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado. Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT é uma organização fundada em 62 que representa mais de 3 mil emissoras privadas de rádio e televisão do país e tem por missão a defesa da liberdade de expressão em todas as suas formas. Então essa é a nota de repúdio da ABERT. Tá aí falada. Boa. Bem lida. É isso aí? É isso aí. É isso aí, mas... Continua. Tem a 5.